Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Isso está em Provérbios, capítulo 27, verso 9. E óleo e perfume, não é óleo de cozinha aqui, é um óleo aromático, não é óleo refrescante. E o perfume alegra o coração, não é? Como é bom estar perto de uma pessoa perfumada, não é? Passar por ali, que perfume gostoso, né? Quando a gente está perfumado também, parece que a gente está bem. Então isso é comparado ao amigo, a doçura do conselho de um amigo. O amigo é aquele que está conosco quando as circunstâncias estão ruins ou boas. Alguns compararam os amigos a estrelas. Durante o dia elas estão lá, você não as vê, mas quando vem a noite, as trevas da noite, elas aparecem, assim são os amigos também. Esta é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nosso propósito é estudarmos um capítulo da Bíblia a cada dia com você. E por isso nós estamos em diversas plataformas, né? Estamos no Deezer, no Spotify, nós estamos no NT Play e ali há outros conteúdos também que você pode acessar. E estamos no YouTube. Lá no YouTube nós temos uns 430 mil inscritos. Muita gente também estuda a Bíblia conosco em diversos horários, depois das 6 da manhã, né? Além da TV Novo Tempo, às 6 e depois na repetição às 3 da manhã. Mas nós temos muita gente estudando a Palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo. A Palavra de Deus é a base. Estudá-la nos dá confiança, certeza e propicia a nossa entrega diária. Como nos alimentamos, né? De manhã, ao meio-dia, à noite, assim a palavra também. Nós não podemos ficar sem comer este pão da vida, sem beber esta água da vida. Nós temos a oportunidade de estudarmos juntos aqui, mas você também pode ter em casa a oportunidade de estudar com essas nossas revistas, esses materiais que nós fazemos aqui. Por exemplo, esta revista, Deus Me Ouve, fala sobre oração. São diversos temas sobre a oração e as suas perguntas, creio que a maioria delas vai estar respondida aqui nesta excelente revista, neste excelente material. Aqui temos um número do WhatsApp para você entrar em contato e solicitar aquela revista Deus Me Ouve, ou a revista da oração, vamos entender, você vai receber gratuitamente aí na sua casa. E tudo isso graças aos Anjos da Esperança. Você sabe que os Anjos da Esperança são nossos parceiros, né? Anjos, anjas e anjinhos estão conosco e creem que a Rede Novo Tempo tem sido escolhida por Deus para pregar o Evangelho em português e em espanhol para todo mundo. Então, se você quer se tornar um Anjo da Esperança, aqui tem um outro WhatsApp. Você entra em contato, você dá uma mensagem, eu quero ser um Anjo da Esperança. Beleza? Você vai receber todas as informações e nós agradecemos de antemão a sua oferta. Mensal, quinzenal, do jeito que você quiser. Será muito bem-vinda, porque nós temos um propósito muito grande com a TV, rádio, mídias sociais e cursos bíblicos também. Além de tudo isso, nós temos sempre inovações aqui. Eu nem sei tudo o que acontece aqui, porque as coisas acontecem muito rapidamente. Você pode fazer o curso bíblico pelo WhatsApp. É simples. O número do WhatsApp está aqui. Você diz assim, eu quero fazer o curso Vida Espiritual. Vida Espiritual, esse é o nome do curso, tá bom? Ou o curso pelo WhatsApp, alguma coisa. Imediatamente você já recebe uma mensagem e começa a responder perguntas. Ele é interativo, é bom. Eu fiz o curso. Já tenho dito aqui, gostei muito, ele é bem simples de se fazer e profundo, porque tudo da Palavra de Deus tem esta profundidade que a gente mais precisa. Bom, vamos para um rápido intervalo agora e vamos voltar para o objetivo deste dia, quando vamos estudar o primeiro livro de Reis, o capítulo 11. Não sai daí, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo.
que Deus possa abençoar a sua vida nesse estudo bíblico que nós vamos fazer hoje. Quero fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que via o programa todos os dias. Simone Piper, ela é minha sobrinha e ela faleceu aí alguns dias atrás. Uma jovem de 43 anos, disposta, capelã, tinha teologia e eu queria lembrar do seu nome nesse momento. Há muitas pessoas que estudam a palavra de Deus, que a palavra possa tocar o seu coração e ajudar você nessa caminhada cristã. Nós estamos vendo hoje o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Este é o capítulo que encerra a passagem de Salomão. Nós vimos aí livros anteriores falando o livro todo sobre Davi, e esse fala sobre Salomão, seu filho, seu reinado, suas coisas boas e as coisas ruins também. E a Bíblia, ela é extraordinária justamente por causa disso. Ela fala o melhor e o pior das pessoas. Não há super-heróis na Bíblia. Há um Salvador, há um Mestre, um Senhor, o Deus que se tornou homem. Este é sim imbatível. Embora tenhamos nomes como Moisés, como Paulo, como José, como Pedro, mas são pessoas como nós. Conheceram a palavra de Deus, conheceram o Deus verdadeiro, se entregaram a Ele, mas tiveram seus momentos de dificuldades também e venceram. Isso deve ser um grande incentivo para a nossa vida. Capítulo 11 dá esse final da história de Salomão. E ele começa de uma maneira muito triste, porque Salomão, como pediu sabedoria, encantou outros reinos, outros reis, outros povos, mas finalmente teve uma vida de muitos pecados, de muitas escolhas ruins. E neste capítulo aqui nós começamos a ler o seguinte, a partir do verso 1, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Várias destas mulheres adoravam outros deuses. Por exemplo, as moabitas, o deus Quemo, as amonitas, Moloque, uma grande estátua de Moloque que tinha os braços móveis e uma fornalha no ventre, trazia as crianças e as ofertas, não é? que eram levadas até ele como adoração, até o ventre, e queimavam crianças, animais e tudo mais. Então são vários deuses, e o problema aqui está bem claro. Ou os problemas, né? Primeiro, amou muitas mulheres. É evidente que este amor aqui não é um amor divino, é amor carnal, amor humano, porque Salomão usou desta forma para ficar bem com os povos ao redor de Israel. Israel era um reino só. Então ele se casava com aquele outro, o Sidônio. Bom, então os sidônios não vão dar mais problemas para a gente. Agora os amonitas, vamos me casar com uma mulher amonita. Pronto, não vamos ter problemas com eles. Então dessa forma ele achou que poderia sustentar o reino. E sustentou poucas guerras, não houve muitas guerras. Eu vou falar de dois homens que foram terríveis no sul e no norte e que perturbaram bastante Salomão. Verso 2 diz assim, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos pertenceriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. O verso 3 é pior ainda. Tinha 700 mulheres, não dá conta nem de dormir uma noite com cada uma. Mas que absurdo, não? 700 mulheres, mas não para aí. Princesas, mulheres princesas, não é? E 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O 4 diz assim, ele era já velho, e as mulheres lhe perverteram o coração,
para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo inteiro fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Davi foi praticamente o único rei que não adorou outro Deus. Davi teve muitos problemas, a gente já viu a história de Davi aqui, muitos problemas, mas ele nunca adorou outro Deus. E Salomão começa, né, se casando com a princesa lá do Egito, para que o Egito e Israel não tivessem problemas. Fez isso, como já disse, com outros povos, mulheres estrangeiras, né? Mulheres que Deus tinha dito, não se casem com elas. Elas vão perverter o coração, elas vão trazer outros deuses. Quando alguém pergunta assim, pastor, eu posso me casar com alguém que não tem a mesma fé que eu tenho? Bom, é muito fácil a gente dizer sim, não, né? Na realidade, a nossa consciência deveria seguir o mesmo conselho que Deus deu nesta altura. Não misturem as coisas. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Que complicado, não? Você escolhe alguém para se casar, claro, por amor, etc. e tal, e de repente vem os filhos e você vai educá-los aonde? No lugar de um, no lugar de outro? Isso vai ser tranquilo? Não, então no lugar de nenhum dos dois, quando tiver 18 anos, ele escolhe. Eu já ouvi muitas destas histórias. A fé fica enfraquecida. E especialmente aqui estamos falando de um rei que deveria ser um exemplo, um monarca que deveria ser um exemplo, mas que na realidade cedeu e adorou outros deuses. Adorou outros deuses. Ele teve muitos cavalos, muitos carros, mas adorou outros deuses. Então de nada vale você ter uma riqueza imensa se você também tem um coração dividido. Aqui diz, o seu coração não era todo fiel a Deus. Bom, 90% fiel a Deus significa zero. Como zero? 90%? Não. Você é 90% fiel à sua esposa, ao seu marido, 10% não. O que isso significa? Não significa nada. Esse percentual alto, ele desaparece quando você diz assim, mas 10% eu não sou fiel, né? A carne é fraca, fazer o quê? E aí falam a porção dos deuses, né? Desculpe. Verso 7 diz, além do coração não estar diretamente com o Senhor, nesse tempo ele edificou um santuário, Salomão, edificou um santuário para quem? Para Quemos, abominação de Moabe, os moabitas, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Moloque era o deus que recebia crianças, primogênitos ou não, e os trazia para a fornalha que estava no ventre. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, verso 8, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Isso não foi legal. Então, a partir do verso 9, Deus se indignou contra Salomão, pois ele desviara o seu coração do Senhor. 2 vezes Deus lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Verso 10. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Bom, nós estamos lendo a palavra de Deus, a gente estuda, a Bíblia mostra o caminho que a gente deve seguir, e de repente você diz assim, não. Mentira é um negócio muito complicado. Então, se eu omitir a verdade, se eu der a entender que é outro caminho, está tudo certo. Eu não vou estar mentindo completamente, é mentira branca, né? Eu falo, mas não falo. Tem tantas mentiras aí que a gente ouve, né? Essa graduação. Aí Deus diz assim, eu vou rasgar, aqui diz tirarei, verso 11, né? Eu vou rasgar de ti este reino e o darei a teu servo. Deus estava dando o prenúncio aqui que ele dividiria o reino. Uma grande parte das tribos, a maior parte das tribos, ficaria com o servo de Salomão, não com o seu filho. Olha que triste. Contudo, não o farei nos teus dias por amor a Davi. Quando você morrer,
o reino vai se dividir. Todavia não tirarei o reino todo, uma tribo eu vou dar para o seu filho, que era a tribo do sul, sede em Jerusalém. Era a tribo de Judá, por isso então vem o Judá e os judeus, né? O nome vem daí, a tribo de Judá, que foi a que permaneceu mais tempo, que foi a única dos dois reinos, né? Da divisão. Então, 10 tribos ficaram no norte e 2 no sul. Simeão desapareceu ali praticamente com Judá, né? Estava ali no meio, incrustada no território de Judá, desapareceu. Então era uma tribo só ali, Judá. E as 10 tribos lá em cima, não é? As tribos de cima, do norte, que levaram o nome de Israel, com sede depois do início, em Samaria, acabou mais cedo, né? 722. Depois nós temos a destruição na época da Babilônia, né? 605, por aí, 600 antes de Cristo, então 122 anos mais ou menos depois. Então essa parte dos judeus de Judá, no sul, também acabou sendo levada, né? Cativa lá para a Babilônia. Agora, nesse capítulo, o autor dos reis fala que Salomão não teve pais e cita 2 nomes, Haddad e Rezon. Haddad, edomita, Edom, Esaú, né? Vem de Esaú ali, o irmão de Jacó. Esse criou bastantes problemas para Salomão no sul. Vem falando que ele fugiu, né? Depois que Davi perseguiu Joabe, praticamente acabou com os edomitas, ele fugiu para o Egito, teve o apoio, se casou lá com uma das filhas de Faraó. Quando soube que Davi e Joabe tinham morrido, ele voltou para sua terra. Faraó não queria, mas ele acabou voltando. E foi uma pedra no sapato ou na sandália de Salomão no sul. Um outro nome é Rezon, não é? Que havia fugido também quando Davi, né, juntou os homens e foi para lá e etc. E terminou, quase acabou com a raça de Rezon. E ele também, como Haddad, perturbou bastante o reino de Salomão. Aías, então, o profeta, prediz quem seria esse servo que iria dirigir o reino do norte, ou as 10 tribos. E fala de Jeroboão. Jeroboão não tinha linhagem de Davi, de jeito nenhum. Esse Jeroboão foi perseguido por Salomão. Salomão tentou prendê-lo, matá-lo, não é? E aí tem mais alguns detalhes aqui que você pode ver. Mas o filho de Salomão, chamado Roboão, então Roboão é o filho de Salomão, Jeroboão é um dos servos, um comandante que também teve que fugir por causa da perseguição de Salomão. Depois voltou, e a gente vai ver aqui nos capítulos seguintes como ele volta, né, e como ele é recebido, e depois se torna rei da parte norte do reino total de Israel. Mas Roboão, se Roboão, verso 38, se ouvires, e também para Jeroboão essa frase, se ouvires, né, tudo que eu te ordeno, falando especificamente para Jeroboão, eu serei contigo. Eu serei contigo. Então, Jeroboão, eu vou ser com você também. Não vai nascer o Messias de você, mas se você me seguir, se você me ouvir, vai dar tudo certo. E a partir daí, Salomão começa a perseguir Jeroboão. Salomão morre, 40 anos de reinado, descansou com seus pais, verso 43, e Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. O próximo capítulo vai ver essa questão, né? O reino vai se dividir. A ideia de Salomão é que Roboão fosse o rei, como também ele, Davi e Saul foram os reis de todo Israel. Mas isso de fato não aconteceu. Não aconteceu porque Salomão, ele escolheu servir outros deuses, abriu uma porta, se casou com várias mulheres de povos que Deus disse não se case com essas mulheres e que elas não se casem com os seus filhos também. Mas ele abriu a porta, não tem problema, a gente vai administrar, né? Isso daí não me afeta. E afetou.
tremendamente, se afastou de Deus. Deus dividiu, rasgou o reino. Nas suas decisões, você priorize Deus. E quando Deus lhe orientar, não, é melhor não fazer isso. Quando Ele disser, vá, porque Ele vai dar todo o suporte. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção para as nossas decisões. Salomão, infelizmente, teve aí várias decisões ruins. No final da vida, ele escreve Eclesiastes e diz tudo é vaidade, tudo passa, tudo é vaidade. Mas que não esperemos chegar nesta fase para dizer, eu errei, mas sim tomarmos decisões precisas hoje, exatamente hoje, e deixarmos para trás tudo aquilo que nos separa de Ti. Essas são as bênçãos, te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê com o capítulo 12. Até lá. Sabe por que o casamento é uma escolha tão séria? É porque existe uma troca de influências no matrimônio. A pessoa que você escolher para compartilhar sua vida será mudada por você e mudará você de alguma forma. Por isso que no processo de escolha do matrimônio, devemos analisar se a pessoa que estou escolhendo tem qualidades que me influenciarão de forma positiva. Do contrário, o casamento será uma tragédia. Veja o caso de Salomão descrito no capítulo 11 de 1 Reis. O homem mais sábio do mundo foi displicente na hora de se casar. Além de escolher o caminho da poligamia, Salomão escolheu mulheres de contextos religiosos diferentes, as quais o influenciaram para o mal. Veja o que os versos iniciais declaram. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Os versos seguintes descrevem um tipo de adoração pagã que Salomão se envolveu. Muitas delas eram regadas pelo sangue inocente de crianças e adultos que eram mortos em rituais terríveis. Que tragédia! Casamentos errados corromperam o coração do grande rei Salomão e, infelizmente, ainda destrói muitas vidas hoje. Pessoas que se unem de forma apressada com pessoas incompatíveis. Veja esse diagnóstico feito pela escritora Ellen White. O mundo está cheio de miséria e pecado em consequência de maus casamentos. Em muitos casos, leva apenas alguns meses para o marido e a mulher reconhecerem que suas disposições não poderão nunca unir-se, e o resultado é que prevalece no lar a discórdia, quando ali só deveria existir o amor e a harmonia celeste. Meu desejo é que hoje você reflita sobre a importância do matrimônio e em como ele pode te influenciar para o bem ou para o mal. Ore a Deus para que você tenha ao seu lado alguém que some e multiplique em sua vida, e não alguém que diminua e apenas cause divisão em seu lar.